Nesse vídeo, iremos falar de juros compostos. Tá? Os objetivos serão apresentar a capitalização composta, cálculo do montante do principal a juros compostos e a noção de equivalência de capitais a juros compostos. O regime de juros compostos é mais comum no dia a dia do sistema financeiro e do cálculo econômico. Nesse regime, os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Por exemplo, se eu quero calcular um montante S, tá, ao término do primeiro período, eu vou aplicar a aplicação P, né, e multiplicar pelos juros, né, pela 1 mais I, onde I é a taxa de juros. Só que agora, com juros compostos, né, isso aqui seria no primeiro período. Se eu for calcular no segundo período, né, os juros agora vai incidir sobre o montante referente ao primeiro período. Então, vai ficar P, né, vezes 1 mais I, então, vezes 1 mais I. Tá? E assim por diante. Tá? De forma que se eu tiver N períodos, tá? Então no enésimo período, o que eu vou obter vai ser P, né, vezes 1 mais I. Né? Note que quando eu olho aqui, né, 1 mais I vezes 1 mais I dá 1 mais I ao quadrado, então em N períodos eu vou ter 1 mais I elevado a N. Tá? Então essa é a fórmula do cálculo, tá, do montante. E eu também posso, né, sabendo o montante, determinar qual é a aplicação inicial, tá? Né, em outras palavras, né, calcular o valor presente, né, de um montante em N períodos, né, usando, né, o processo de inversão aqui, né, então vai ficar S, né, vezes 1 mais I elevado a menos N, né, que é exatamente S dividido por 1 mais I elevado a N. Tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, exemplo 1, tá? Então, uma situação bem simples. Se eu tiver juros compostos, tá? A 20%, tá? Ao ano, e eu quero saber, né, qual é o montante, S, em uma aplicação de R$ 3.500, tá? Num período de N igual, por exemplo, a 8 anos. Então, usando a fórmula, né, eu vou ter S, né, igual à minha aplicação, 3.500, né, vezes 1 mais a taxa de juros, né, 0,2, elevado ao número de períodos, que é 8, e isso aqui dá, né, exatamente 15.049, tá, R$37. Tá bom? Então, é bem simples. E você pode também calcular, né, vou dar um outro exemplo aqui, onde eu faço o cálculo inverso, tá, quando eu trago um valor presente, tá, e eu posso me perguntar, né, qual é o capital que, por exemplo, em 6 anos, então eu coloco N igual a 6, tá, a uma taxa de juros de 15% ao ano, tá, me gera um montante de 14 mil. Tá, então eu quero saber quem é o P. Bom, então eu vou calcular, né, o P vai ser 14 mil, certo? Vezes, né, 1 mais 0,15 elevado a menos 6. Tá? Então, essa conta aqui você pode fazer também, né, usando um computador ou uma calculadora científica. Né, isso aqui vai te dar, né, algo como 6.052,59. Tá? Então, você achou aqui o valor trouxe o valor presente, né, o S, tá? A juros compostos. Você também pode usar essas fórmulas para saber a taxa que você está
está sendo empregada aí, né, a juros compostos. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Você pode se perguntar, né, se você tiver um capital P de, por exemplo, R$ 3.200, que se transformou em um montante de 35.112,26, tá? Num período N de 7 meses, tá? E você quer saber qual é a taxa ao mês, tá? Então você quer se perguntar quem é I, né, nesse caso. Então você vai usar a fórmula novamente, né? Então eu vou ter S, né, igual a P vezes 1 mais I elevado a N, né? Então isso aqui vai me dar, né, 35.112,26, né, igual a 1 mais I elevado a 7, tá, vezes os 13.200. Tá? Então você quer saber quem é esse I aqui, né, de forma que o que está aqui do lado direito fique igual ao do lado esquerdo, tá? Então note que você pode pensar de forma geral, né? Se você olhar para cá, né, eu vou ter que 1 mais I elevado a N é igual a S dividido por P, né? Portanto, eu vou ter 1 mais I igual a S dividido por P elevado a 1 sobre N, né? Portanto, o I vai ser igual, né, a S sobre P elevado a 1 sobre N menos 1. Tá? Então, aqui eu posso já aplicar diretamente essa fórmula, tá? Então, o que eu vou obter? Né? Nesse caso, eu vou obter, né, o I igual a 35.112,26 dividido por 13.200, tá? 13.200, elevado a 1 sobre 7, tá? menos 1, tá? E aí, novamente, você pode, né, fazer essa conta, e isso vai te dar, não, nesse caso aqui vai te dar uma taxa bem exata de 0,15, que corresponde, né, a 15% ao mês. Tá? Bom, tá. Nos juros compostos, a gente pode falar também, né, de equivalência de capitais. Tá? Só lembrando, né, a gente diz que dois capitais com datas de vencimento determinadas são equivalentes quando, né, levados para uma mesma data, a mesma taxa de juros, tiverem valores iguais. Tá? É importante ressaltar que, no regime de juros compostos, dois conjuntos de obrigações que sejam equivalentes em determinada data também serão em qualquer outra data. Tá? Essa é uma propriedade matemática dos juros compostos. Como foi visto, né, anteriormente, isso não ocorre no caso do regime a juros simples. Tá? E eu deixo aqui um desafio para vocês, né, tentarem provar isso matematicamente. Tá? Bom, vamos dar um exemplo aqui de equivalência para ficar, né, claro. Então aqui seria o exemplo 4. Tá? Então aqui, suponha que eu tenha o seguinte fluxo de pagamentos aqui. Tá? Então aqui eu tenho o 0, período 1, período 2, período 3 e período 4. Tá? Então aqui eu já vou pegar um exemplo no qual eu já sei que é uma série geométrica. Tá? Depois a gente vai ver o que são séries geométricas e a relação disso com juros compostos. Tá? Então suponha que aqui no primeiro período eu tenho um pagamento de 2.000. Tá? No segundo período eu tenho um pagamento de 2.200. No terceiro período eu tenho um pagamento de 2.420. E no quarto período eu tenho um pagamento de 2.662. Tá? Aqui você pode já anotar, né, que, por exemplo, 2.200 é o quê? É 2.000 mais 200. E 200 é exatamente 10% de 2.000. Tá? Por exemplo, 2.420, também você pode ver isso como 2.200 mais 220, que é 10% de 2.200. Tá? Então aqui você já vê, né, a equivalência, tá? Mas você pode fazer o cálculo formal aqui, né? Por exemplo, se eu for trazer, né, esse pagamento, né, para o tempo atual, né, o valor presente dele, né, eu vou fazer o desconto, né,
Então, como é que eu vou calcular? Né? Uma taxa aqui de I, por exemplo, a 10%, né, que foi o valor que eu verifiquei aqui, o que, que você vai ter? Né? Então, você vai ter 2.000, tá? Dividido, né, que eu estou fazendo o desconto, por 1 mais 10%, que dá 1,1. Tá? Então, você pode ver que isso aqui, por exemplo, dá 1,818. Né? Você pode fazer o mesmo cálculo agora, né, no segundo período, você trazer o período zero, então vai ficar 200 dividido por 1,1 ao quadrado, né? E você também pode ver, né, que isso aqui dá 1,818. Tá? E aí você, né, pode também ver aqui no período 3, no período 4, quando você leva ele ao, né, no tempo presente, né, você sempre obtém esse mesmo valor. Bom, então todos esses pagamentos aqui, né, são equivalentes no tempo zero. Tá? Agora vamos pegar esse mesmo exemplo 4, tá? E adicionar, né? Suponha que eu tenho esse montante aqui de pagamentos, tá? 1, 2, 3 e 4, e agora eu tenho um outro montante de pagamentos, tá? Tem um outro exemplo onde você tem equivalência também, só que agora comparando os montantes totais de pagamento. Suponha que eu tenho um outro montante de pagamento, que aqui no mês 1 agora eu vou pagar 2.100, tá? No mês 2 eu vou pagar um valor diferente, 2.000. Tá? No mês 3 eu vou pagar um pouquinho mais agora, 2.300. E no mês 4 eu vou pagar 2.900, por exemplo. Eu estou botando esses valores aqui porque eu já sei que vai dar o mesmo resultado, tá? Vocês não estranhem, não. Tá? 2.902,90. Tá? E aí eu quero comparar esses dois né, fluxos aqui de pagamentos, tá? Digamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar todos eles para o valor zero, tá? Só que eu vou levar a soma deles, tá? Porque eu estou olhando, comparando agora todo o fluxo junto, tá? De pagamentos, né? Todo o montante, tá? Então, note que nesse primeiro aqui, certo? Eu obtive 4 vezes, né? Então, nesse primeiro cara aqui, né? O total, né? Eu vou botar aqui pontinho, 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 né? Então, o total aqui vai me dar o quê? 4 vezes 8,18, tá? Que é igual a 7.272,72, tá? E agora eu vou calcular o total aqui desse fluxo aqui, tá? Então, para calcular o total desse fluxo, eu vou fazer a mesma conta, né? Considerando esses valores aqui. Então, vai ficar 2,100, né? Eu vou levar para o tempo zero. Então, onde vai ficar 1 dividido por 1,1, tá? Mais 2.000 também dividido por 1,1 agora ao quadrado, né? Porque eu estou no tempo 2. E 2.300, tá? Dividido por 1,1 elevado ao cubo, né? Mais 2.902,90. Bom, não preciso desse parêntese aqui, tá? Dividido por 1,1 a quarta. Tá? E você pode também novamente fazer uma conta, fazer essa conta aqui e ver que dá exatamente o mesmo, tá, valor. Na verdade, esses valores foram escolhidos só para, né, exemplificar essa equivalência. Tá? Bom, então, né, o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo, né, que tanto esse fluxo, né, de pagamentos quanto esse aqui, né, geram o mesmo valor presente. Portanto, né, eles são equivalentes, tá? Aqui olhando os juros compostos, tá? Obviamente. Uma outra situação interessante que a gente pode usar essa noção de equivalência, tá? É para comparar, por exemplo, formas de pagamento de um determinado produto. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou supor, tá, que eu vou numa loja, tá, e o vendedor, eu quero comprar um produto, tá, esse produto, né, ele tem um custo P, tá, então digamos que eu olho esse custo aqui, é um pagamento que eu vou efetuar, tá, e o vendedor me oferece as seguintes opções, tá,
Se eu pagar à vista, eu tenho um desconto de 5%. Tá? Se eu pagar, né, para daqui a um mês, eu pago, né, o valor P, tá? Então não tenho desconto. Então aqui é um desconto. Tá? Então aqui eu não tenho nada. Se eu pagar daqui a 2 meses, tá? Então ele faz um acréscimo. Tá? Então aqui eu tenho 3% de acréscimo. Quer dizer, eu vou pagar, né, P vezes 1 mais 3%. Tá? Vou pegar 3% do valor de P e acrescentar ao produto, tá? ao custo. Tá? E aí a pergunta é, qual é a melhor forma de pagamento? Tá? Se você tivesse uma opção, tá, de rendimento, tá, a juros compostos, tá, de, por exemplo, 3,5% ao mês. Tá? Porque, né, o que acontece aqui? Né? Você, né, tem esse dinheiro P aqui, ok? Então você pode pensar o seguinte, se eu fizer a compra a prazo, né, para pagar daqui a um mês, eu posso pegar esse P, investir, eu vou ganhar 3,5%, tá? E eu vou né, pago daqui a um mês e pago né, o valor P. Né? Ou se não, eu deixo 2 meses, tá? Vou ter esse rendimento e depois pago, né, com 3% de acréscimo, ou se não, pago à vista com 5% de desconto. Então, qual é a melhor forma que você pode encontrar para efetuar esse pagamento? Então, para você responder isso, o que você vai fazer? Você vai pegar todas essas opções, né, levar isso ao valor presente, tá? Levar um valor presente equivalente, tá? E aí ver, né, referente a esse valor presente equivalente, qual é a taxa de juros que ele está cobrando, né, em cada uma dessas opções. Tá bom? Então vamos ver aqui. Então na primeira opção, né, o que eu vou ter? Né? A primeira opção é um valor à vista, tá? Então eu tenho 0,95 né, por cento, né? Então aqui à vista eu vou pagar 0,95 né, por cento, não, desculpa, eu vou pagar, né, 95% do produto, tá bom? Se eu tiver, né, o pagamento daqui a um mês, tá? Então eu quero saber qual é a taxa que equivale, né, que traz a um valor presente exatamente igual ao pagamento à vista, tá? Então, o que eu vou resolver? Então, daqui a um mês, né? Então, pagamento em um mês, tá? O que eu vou ter? Eu quero que em valor presente isso seja igual ao que eu teria que pagar à vista. Então, à vista eu vou pagar 0,95 do custo, tá? Então, eu vou trazer a valor presente e saber qual é o I que corresponde a isso daqui. Então, eu vou me perguntar, né, qual é o I que satisfaz essa equação aqui, tá? Né, porque note que, né, se eu pago um mês, eu vou pagar o valor P. Tá? Então, quando você resolve essa equação, né, o que você vai ter aqui? Você vai ter, né, que o meu I vai ser 1 sobre 0,95, né, menos 1. Tá? E isso aqui me dá algo como 5,2632%, tá, ao mês. Tá bom? E a segunda opção, né, se eu for pagar em 2 meses, eu vou comparar isso com o pagamento à vista, né? Então, eu vou fazer a mesma conta, só que agora eu vou fazer, né, 0,95 P, né, trazendo a valor presente, então vai ter P, só que pagando em 2 meses eu não vou pagar P, né, eu vou pagar um pouco mais que P, né, eu vou pagar P acrescido de 3%, então vai ficar 1,03 vezes P, né, dividido
por um mais I, né, esse novo I aqui, né, então eu vou colocar o I1 e o I2, tá? Ao quadrado, né, porque são 2 meses. Tá? E aí, quando eu resolvo essa equação, né, o P cancela com esse P, tá? Você faz um pouquinho de aritmética aqui, você pode ver que esse I2 aqui, né, nessa segunda situação, ele corresponde a 4,1254% ao mês. Tá? E note que eu vou comparar essas taxas de juros, né, com a taxa do rendimento que eu tenho lá, sei lá, um título do Tesouro, né, que é uma coisa, né, fixa, tá bom? Então, então, quando você faz isso, né, quais são né, o que você vê aqui? Você vê que essa opção aqui, tá, ele, na verdade, comparado ao pagamento à vista, né, certo? Ele vai estar colocando uns juros, né, de 5,26%, basicamente, né? Enquanto que a opção do segundo mês, tá, ele vai estar colocando uns juros, né, de 4,12% ao mês. Tá? Então, ambos, né, tanto o I1 quanto o I2, são maiores do que isso. Né? Então, os juros que ele está colocando, né, nesses pagamentos, né, são maiores. Então, isso está me dizendo, né, que não vale a pena, né, eu pegar esse dinheiro, né, esse 0,95 vezes o P, e investir a 3,5%, porque depois eu né, não vou conseguir, né, esses juros aqui vai ser maior, né, em ambos os casos. Então, a melhor opção aqui é exatamente, né, então aqui, né, a melhor opção é o pagamento à vista, né, com o desconto. Tá bom? Então, isso é mais uma aplicação, né, interessante, tá, dessa noção de equivalência. Tá? Bom, em cálculos, quando a gente quiser fazer um cálculo também agora fracionário, tá? Você vai usar a mesma fórmula, tá? Então, por exemplo, né, vou dar aqui só mais um exemplo para finalizar esse vídeo. Então, aqui seria o exemplo 6. Né? Você lembra que no cálculo linear, né, no juros simples, você também tinha a mesma fórmula, né, com período, só que você tinha que homogeneizar, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu tiver um capital de 25 mil, tá? Aplicado durante N igual a 75 dias, tá? Juros de 5% ao mês, tá? Então, qual é o montante que você vai obter? Tá? Então, no caso dos juros compostos, né, você vai ter S, né, igual a P vezes 1 mais I elevado a N, tá? Só que agora o N aqui está em 77 dias e a taxa de juros está ao mês, tá? Então, o que são 77 dias, né? Cada mês são 30 dias, né? Olhando aqui, né? Então isso aqui vai me dar, né, 25 mil vezes 1 mais 5%, né, que é 0,05, tá? Então, eu vou pegar a proporção aqui, né, vou homogeneizar, então 77 dias vão ser 77 dividido por 30 meses, né? Então, né, elevado a isso aqui, né? Então, aqui eu vou, né? Então, isso aqui, né, fazendo a conta, isso vai me dar algo, né, em torno de 28.335,17. Tá bom? Então, você essencialmente aplica a mesma fórmula, tendo o cuidado, né, de homogeneizar, quer dizer, 77 dias, né, exatamente 77 sobre 30 meses. Tá bom? Então, eu vou terminar por aqui essa parte de juros compostos.